Fala, galerinha! Tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim! Essa é mais uma aula do 8º ano de matemática, e na aula de hoje nós vamos continuar a nossa resolução aí falando sobre os assuntos relacionados à fração. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a estrutura, simplificação, fração equivalente e comparação de uma fração. E na aula de hoje nós vamos resolver aí as operações relacionadas à potência, ou à fração, potência do 9º ano, fração do 8º ano. Beleza? Então, chega de conversa, vamos lá, vamos para mais uma aula. Já vou pedir para que você pegue aí o seu caderno, para que você acompanhe aí, anotem aí as dúvidas, porque hoje o bicho vai pegar e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as operações. Operações com fração. Beleza? Primeira operação. Já vou comparar, já vou igualar a primeira e a segunda, porque a resolução é a mesma, tá, gente? Então, a primeira e a segunda vou considerar como uma coisa só, tá? Que é a soma barra subtração de fração, tá, galera? Então, soma e subtração de fração eu tenho que ter muito cuidado, porque é um assunto que é importantíssimo e os alunos do 8º ano não podem carregar essa dúvida relacionadas à soma e subtração de fração, beleza? Então, se por acaso tiver alguma dúvida, pode perguntar, volta ao vídeo, assiste novamente, não pode ficar dúvida relacionado à soma e subtração de fração, beleza? Então vamos lá. Primeiro exemplo, vou colocar um exemplo aqui bem tranquilo, e aí, de acordo com o que a gente for prosseguindo, eu coloco outros exemplos, e aí a gente vai conversando sobre. 4 sobre 3 mais 17 sobre 3 menos 20 sobre 3. Já vou colocar aqui o exemplo 2. Exemplo 1. Exemplo 2. Vou seguir o mesmo esquema. 5 sobre 2 menos 8 sobre 3 mais 10 sobre 3. Então vamos lá, vamos resolver, vamos entender essas duas situações. Primeiro, sempre que eu tenho uma soma ou subtração onde o denominador for igual, você apenas vai repetir esse denominador e fazer a operação na parte de cima. Vai fazer a operação no numerador, tá certo? Então aqui não tem a necessidade de tirar o MMC. Esse daqui, bem tranquilo, bem de boa. Eu vou repetir. 3. E aí eu vou fazer a operação na parte de cima. Ó. 4 mais 17 vai dar 21. 21 menos 20, tenho 21. Devo 20, vou ficar com 1. Então, fechamos aqui essa soma e subtração de fração. Bem tranquilo, aqui não teve necessidade de tirar MMC. No exemplo 2, é mais ou menos a mesma ideia, porém, olha o que aparece aqui ó, no denominador. Esse denominador aqui é 2 e os outros dois, denominador, é o número 3. O que eu vou ter que fazer aqui? Aqui eu vou ter que tirar o MMC, mas se eu quiser juntar esses dois aqui, para reduzir essa minha conta, eu posso. E vai ser isso que eu vou fazer para poder reduzir essa minha conta. Ó.
Vou repetir esse primeiro aqui, que eu tenho que fazer o MMC, né, para poder resolver. E esses dois aqui, ó, eu posso reduzir a uma única fração, né? Já sei que o denominador vai dar o 3. E aí vou fazer a operação, ó, devo 8, esse menos aqui pertence ao 8. Devo 8 e tenho 10. Devo 8, tenho 10, vou ficar com 2, positivo. Então aqui eu tenho que tirar o MMC, tá? Lembrando que, sempre vou ficar lembrando isso, denominador primo, eu não preciso tirar o MMC. O MMC entre números primos é a multiplicação entre eles, né? E eu sei que o 2 e o 3 são números primos. Mas, se você por algum acaso esquecer, coloca aí no cantinho do seu caderno MMC entre 2 e 3. Você vai ver que vai dar exatamente a multiplicação entre 2 e 3, que dá 6. Agora aqui, galera, ó, processo para a gente poder resolver a soma e subtração de uma fração. Eu costumo fazer assim, ó. Pego o MMC que eu encontrei, que é o novo denominador, e faço a divisão pelo denominador antigo. 6 dividido, vou até colocar aqui, ó, 6 dividido para 2, 3. 6 dividido para 3, 2. Esse número que veio aqui para cima eu vou multiplicar. E aí é o resultado do meu novo numerador. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 2, 4. Então, a operação, né, desse exemplo 2, o resultado vai dar 19 sobre 6. 19 sobre 6 eu não consigo simplificar, então a minha conta finaliza aqui. Tá certo? Vou colocar mais um exemplo e aí a gente resolve fazendo aí o MMC, que é o soma, que é o processo, né, para resolver a soma e subtração da fração. Deixa eu colocar aqui, ó. Exemplo 3. 5 sobre 6 menos 7 sobre 4 mais 10 sobre 9. Certo? Aqui, galera, reparem o seguinte. Aqui eu vou ter que fazer o MMC tradicional, né? O denominador são números diferentes. E aqui eu não tenho números primos, né? Então eu vou fazer aqui no cantinho o MMC entre 6, 4 e 9. Lembrando que para eu reduzir, né, para eu transformar isso daqui em fator primo, eu inicio pelo número 2, se não der por 2, por 3, se não der por 3, por 5, por 7, por 11 e assim sucessivamente. Sempre utilizando os primos, tá? Então, ó, eu sei que desses números aqui eu consigo dividir por 2. O 6 e o 4 eu consigo dividir por 2. 6 dividido para 2 dá 3. 4 dividido para 2 dá 2. 9 não dá, então repito 9. Aqui, novamente, eu consigo dividir por 2. O 3 eu não consigo, repito 3. O 2 para 2 vai dar 1. O 9 também não consigo, então repito 9. Próximo número é o número 3. Então, ó, eu consigo dividir. Não quer dizer que o próximo é 3, eu tenho que dividir por 3. Eu tenho que verificar se eu consigo fazer a divisão desses números aqui, né, por 3. E eu consigo tanto o 3 e o 9. Então, 3 para 3 vai dar 1. Repete 1. 9 para 3 vai dar 3. Novamente por 3. 1, 1 e 1. Então, o MMC entre 6, 4 e 9 vai ser a multiplicação desses números aqui.
2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Beleza? Então, o meu novo denominador é o número 36. E aí, voltando aqui ao nosso processo para resolver essa soma ou soma e subtração, né, de fração. Encontrei o 36, que é o meu MMC, vou dividir o 36 por cada um denominador da minha fração inicial. Então, 36 para 6 vai dar 6. 36 para 4 vai dar 9. 36 para 9 vai dar 4. E aí, esse número que eu coloquei aqui em cima eu vou multiplicar. 6 vezes 5, 30. 9 vezes 7, 63. 4 vezes 10, 40. Tá certo? Isso aí, 30, 63, 40. E aí, agora eu vou efetuar essa soma barra subtração, né? 70, ó, 30 com 40, 70. 70 menos 63. 70 menos 63 vai dar 7. 7 sobre 36. Tranquilo? 7 e 36 eu não consigo simplificar, então a nossa conta finaliza aqui. Tá certo? Então, galera, resumidamente, é assim que a gente efetua o cálculo da soma ou subtração de uma fração. Cuidado para não cometer erros, tá? E essa parte de soma e subtração tem que ficar bem clara aí na cabeça de vocês. Beleza? Então, continuando para a próxima. Agora a gente vai falar sobre a multiplicação. Multiplicação é tranquilo, é de boa a parte da multiplicação. Exemplo 1, exemplo 2, para a gente fechar com uma outra, exemplo 3. Exemplo 3, deixa eu pensar aqui uma outra situação. Vou colocar uma multiplicação junto com uma soma, para a gente poder, né, sempre estar lembrando aí a parte da soma, né? E ela pode também aparecer aqui na multiplicação. 1 meio vezes 3 mais 5 sobre 4. Então vamos lá, vamos resolver isso daí. Multiplicação de fração. Sempre que eu tenho uma multiplicação entre duas frações ou mais, eu vou fazer da seguinte maneira: numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu vou efetuar a multiplicação com o número de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Então, aqui, ó, eu vou ficar com 4 vezes 5, 20. 3 vezes 7, 21. Então, aqui finaliza a nossa conta. Não consigo simplificar, então morreu aqui. Exemplo 2. Exemplo 2, eu tenho aqui um número, né? Esse número inteiro aqui, ele está sobre 1. É importante, sempre bom estar lembrando aí que quando não tem nada embaixo do número, eu já sei que é o número 1. Vou proceder da mesma maneira. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, ó, 1 vezes 6, 6. 6 vezes 10, 60. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Aqui eu consigo dividir direto, né? 60 para 6 vai dar 10. E no terceiro exemplo,
eu tenho aqui uma multiplicação e depois uma soma. Lembrando das regrinhas quando a gente está resolvendo uma expressão, né? Uma expressão numérica. Primeiro eu vou multiplicar para depois somar ou subtrair, tá? Então, ó, deixa eu colocar umzinho aqui. Então eu vou fazer isso daqui primeiro. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Mais 5 sobre 4. Aqui é uma soma entre duas frações. Eu tenho que fazer o MMC e todo o processo que a gente fez ali em cima na resolução da soma de duas frações. MMC entre 2 e 4. Eu consigo simplificar, dividir por 2, né? Que vai dar 1, que vai dar 2. Consigo dividir novamente por 2. E aí eu fecho. E o MMC entre 2 e 4 é o próprio 4. Beleza? Processo para a gente poder resolver a soma entre duas frações. Encontrei o MMC, que é o 4. Vou fazer a divisão. 4 para 2, 2. 4 para 4, 1. Divide com o número de baixo, coloca o resultado em cima. Isso aqui é uma divisão. 4 para 2, 2. 4 para 4, 1. E esse número aqui em cima ele vai multiplicar. 6 mais 5. 6. Por quê? 2 vezes 3, 6. 5. Por quê? 1 vezes 5, 5. E aí eu chego ao resultado de 11 sobre 4. Beleza? Parte de multiplicação muito tranquilo. Vamos para a divisão. Será que dá para fazer aqui? Acho que dá. Divisão entre duas frações. Exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Cinco sobre 8 dividido para 4. Vamos lá. Divisão, o que eu vou ter que fazer? Na divisão, eu vou repetir o primeiro e vou multiplicar pelo inverso do segundo. Então, de fato, a divisão, ela vira uma multiplicação, tá? Então, ó, a divisão, ela vai virar uma multiplicação. De que maneira? Repetindo a primeira fração, 4 sobre 3, e multiplicando o inverso da segunda. A segunda é 5 sobre 2, o inverso dela, o contrário dela, vai ser 2 sobre 5. E aí, resolvendo da forma que a gente acabou de ver, multiplicação de fração, cima com cima, baixo com baixo. Então, aqui eu vou ter o resultado de 8 sobre 15. 8 sobre 15 eu não consigo simplificar, então a nossa conta finalizou aqui. Fração. Isso aqui também é uma representação de uma fração, tá? Uma divisão de fração. Então, ó, eu tenho essa fração que corresponde ao numerador e essa fração que corresponde ao denominador, certo? Então, aqui eu tenho uma divisão entre duas frações. De que maneira que eu vou fazer? Da mesma maneira que a gente acabou de resolver a outra. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda.
Se a segunda é 4 sobre 5, o inverso dela vai ficar 5 sobre 4. E aí, efetuando essa multiplicação, eu vou ficar com 50 sobre 20. Certo? Opa! 50 sobre 12. Olha que doideira. 50 sobre 12. 50 sobre 12 eu consigo simplificar. Eu consigo simplificar por 2. Então, simplificando por 2, eu vou ficar com 25 sobre 6. Certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. 50, 12. Isso aí. 25 sobre 6. Não consigo simplificar mais. E, para a gente fechar essa parte de operações com fração, aqui, novamente, eu tenho uma divisão e eu vou ter que lembrar que embaixo desse 4 tem o número 1. E aí eu vou fazer da mesma maneira que a gente resolveu as outras contas. 5 sobre 8 vezes o inverso da segunda, que vai ficar 1 sobre 4. 5 sobre 8 vezes 4, 8 vezes 2, 16. 16 com 16, 32. Tranquilo? 5 sobre 32 eu não consigo simplificar. E aí a gente fecha essa nossa segunda aula e essa parte relacionada à fração. Professor, fiquei com alguma dúvida, fiquei com dúvida na parte da soma, da subtração, multiplicação e divisão. Anote aí no seu caderno e pode me perguntar na próxima aula sem problema nenhum. Beleza? Então a gente fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.